Hoje vamos falar sobre as leituras de abril. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, gente, em abril eu li muito, mas poucos livros. Os livros nem são tão grandes, mas acabei querendo começar alguns que ficaram a meio. Então eu vim falar sobre aquilo que realmente eu li. Li um pouco do Guerra e Paz, mas eu também não vou focar nesse livro. Aqui a gente tem o segundo volume. O primeiro volume já tinha sido lido até o final de fevereiro, janeiro, fevereiro. Março e abril era esse, e eu não terminei. Então, assim que eu terminar, eu volto aqui e conto para vocês toda a minha experiência com o livro todo. Neste momento, eu estou faltando 300 páginas para terminar esse livro, e esse livro é realmente muito bom. Além de Guerra e Paz, eu li o livro, que eu vou deixar a capinha aqui, que eu li pelo Kobo, que é o Caderno de Memórias Coloniais. Um livro, assim, muito duro, um livro muito seco, cru, que fala sobre a história da própria escritora Isabela Figueiredo, que nasceu e morou em Maputo, que é a cidade que na época se chamava Lourenço Marques, capital capital de Moçambique. Ela viveu lá durante a infância e o início da sua adolescência, acho que até os 13 anos, e depois ela voltou para Portugal, né? Ela veio para Portugal. Ela é uma pessoa portuguesa. Ela vivia lá com a sua família. O pai dela era um colono que tinha uma empresa, então ele era patrão, né? E ela conta muita coisa da relação do pai com as pessoas que viviam naquela terra, naquela região. E então isso torna o livro muito difícil, assim. A história é uma história sobre a colonização e sobre como a colonização acabou. Ela pegou essa época de transição, né, a época em que, após o 25 de abril, as colônias portuguesas da África deixam de ser colônias portuguesas. E isso foi uma transição difícil, é muito diferente do que a gente está acostumado, do que a gente conhece relacionado ao Brasil, né? A independência do Brasil, né? A independência dessas colônias foram através de guerra, foram através de muita luta. Então ela retrata isso no livro dela, não exatamente a guerra, mas o que impactou na vida dela, na vida pessoal dela. E é um livro muito interessante, é uma história muito difícil, é uma história que também tem muita graça, porque ela também fala das aventuras dela como criança, como adolescente, como foi a infância dela, e tudo que ela gostava daquela terra e que ela teve que deixar para trás. Tem frases ali muito marcantes. É um livro que eu gostei demais de ter lido. E eu gostaria muito de trazer mais aqui para vocês sobre esse livro. Não sei se é interesse, se for, deixe aí nos comentários. Depois li também esse livro incrível, que é Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, um livro brasileiro. Então fiquei no
Dos concluídos foram um livro português e um livro brasileiro. É isso. Este livro, a gente tem a história de uma família, mais precisamente a história de uma casa, em que vive uma família abastada, uma família que tem uma riqueza, que é construída uma riqueza. E aí começa a falar do patriarca, que é o Lucas Procópio, e depois conta um pouco no início o Lucas Procópio Honório Cota. E é essa família, de sobrenome Honório Cota, que é a família. Depois a gente tem o João Capistrano, que é o Coronel Honório Cota. E depois a gente tem a Rosalina Honório Cota. Então, é sobre essas 3 gerações, sobre a vida deles e sobre a morte deles, ou algo relacionado, né, à morte deles, que é a Ópera dos Mortos. É um livro interessantíssimo, um livro muito bom, muito bem escrito. Aqui a gente tem essa descrição da casa e a relação dessas pessoas com essa casa, com essa, acho que uma mansão, né, no interior de Minas. Deve ser uma casa grande, eu fiquei imaginando ali, porque eles diz que é no próximo ao à igreja da cidade. Então, eu fiquei pensando na praça de Paraguaçu, então é algo parecido aqui. Perto do Largo, a Igreja do Carmo. Então tem muita coisa parecida com a minha cidade, né? Cidade que meus pais vivem e que eu vivi grande parte da minha vida. Então é uma mineirice muito grande. Muita coisa que me remete a Minas, que me remete ao o linguajar, a forma como ele escreve, dá até uma vontade, em alguns momentos eu fiz isso, de ler em voz alta para ouvir mesmo aquela sonoridade, aquele jeitinho de falar mineiro. É muito bom, muito bom. Um livro que eu recomendo. Aqui em Portugal é difícil de encontrar, encontrei essa edição no sebo online, mas no Brasil tem uma edição bem recente, que eu até posso colocar a capinha aqui para vocês. Quem sabe vocês adquirirem e lerem essa obra maravilhosa, que é uma das obras que entrou para uma coleção da Unesco de obras representativas. E ele foi o primeiro autor brasileiro vivo a receber essa distinção. Na época ele ainda era vivo e recebeu essa honra. É um livro muito bom, muito bem escrito, muito interessante a história. Tem uma coisa engraçada, ao mesmo tempo dramática, assim, muito bom. Foram essas as leituras feitas no mês de abril. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Um beijo, tchau, tchau.